Olá, bem-vindo ao Simples Assim Psicologia. Tudo bem? É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Eu não sou tão bom quanto eles acham que eu sou. A vida é muito difícil. Nunca vai dar certo para mim. Você já ouviu esse tipo de frase? Você diz ou pensa esse tipo de frase? Vem na sua mente assim, com uma certa frequência? Eu sou um fracasso, eu sou feio, eu sou chato. Eu não acredito em mim. Essas frases, elas são crenças. Mas como as crenças se formam? O que são crenças? E como modificar as crenças? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no Simples Assim Psicologia. Bom, meu nome é Márcia Vasconcelos, sou psicóloga clínica há 22 anos e você é muito bem-vindo aqui no canal Simples Assim Psicologia. E hoje nós vamos estar falando de um assunto que mexe com muita gente, acompanha a vida de muitas pessoas e que com certeza você já ouviu e já deve ter visto muitas pessoas falando sobre, que é o crenças limitantes. Mas do ponto de vista da psicologia e com o estudo que eu tenho também da psicanálise e através mesmo da minha prática clínica, o que eu posso juntar disso tudo para estar podendo te ajudar a entender melhor sobre esse tema. O que são crenças num primeiro momento? As crenças, elas se baseiam em explicações que não encontram respaldo na realidade objetiva, na vida real. Porém, elas continuam nos afetando, nosso modo de existir, no nosso modo de ser. Por isso que se denominam crenças, se baseiam em explicações que não encontram base na vida real. Para que uma pessoa desconstrua uma crença limitante, quer dizer, uma crença que limite o modo de vida dela, ela precisa entender a natureza, porque a crença, ela tem uma lógica própria, ela tem uma razão de existir. E a pessoa, ela inconscientemente, ela vai alimentando essa crença, ela vai fortalecendo essa crença, para que essa crença ela se perpetue. Então, é importante que a gente entenda a natureza irracional dessa crença, porque ela continua sendo um obstáculo no dia a dia da pessoa. Então, se a gente não consegue entender de onde ela surgiu, para que ela serve, a gente não vai conseguir impedir que ela continue se desenvolvendo, que ela continue se perpetuando na vida dessa pessoa e, consequentemente, ela vai continuar atrapalhando o funcionamento saudável, psíquico, né, da pessoa nos seus relacionamentos, nas suas inter-relações, no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas áreas da sua vida. As crenças limitantes, elas são justificativas, na maior parte das vezes, sem fundamento lógico, que as pessoas carregam ao longo da vida, sem perceber, por isso que de natureza inconsciente, e afetam profundamente a maneira como elas lidam com outras pessoas, com imprevistos, desafios, estão muito ligadas também a discussões. A pessoa, na hora que ela discute as crenças, elas aparecem, elas surgem e de maneira assim involuntária, inconsciente, e elas ficam muito ativadas no ser dessa pessoa, porque elas estão, o núcleo dessas crenças racionais são o afeto, são as emoções mais primitivas, mais primárias, mais remotas, às quais nós não temos acesso. Elas são construídas na mente a partir de frases impositivas de caráter negativo, num período muito mais remoto do que nós possamos imaginar. Existem três tipos de crenças limitantes: as hereditárias, as sociais e as pessoais. As hereditárias são as que desenvolvem no grupo familiar, em convívio com os familiares, quando eles julgam negativamente as nossas atitudes, principalmente as atitudes dos pequenos, e falam frases negativas, com afirmações negativas, do tipo, você não faz nada direito. Vamos pensando aí. As sociais são aquelas que se formam em conjunto, na sociedade. E aí a gente pega esse ambientes sociais mesmo, para a gente poder conectar nas escolas, né, nos ambientes sociais primários, né, escola, igreja, nos clubes, na sociedade em geral, e também, né, a partir de padrões estéticos, de consumo, que a gente se sente inferiorizado ou que a gente se sente assim, tendo que pertencer e cobrado numa posição de identificação com o grupo social. As pessoais já são aquelas que estão relacionadas ao nosso convívio pessoal, e que se originam a partir das experiências de cada pessoa, que envolvem julgamento e que geram traumas, ressentimentos, mágoas. Então, são basicamente esses três tipos: hereditárias, sociais e pessoais. Agora eu vou dar assim, alguns exemplos em
tópicos para as coisas irem se encaixando e ficarem mais fáceis para vocês. Experiências ruins. Aí vamos colocar aqui essa frase assim: não vou porque não me sinto confortável. Se uma pessoa fala não vou porque eu não me sinto confortável, a gente pode pressupor que ela já sofreu uma experiência ruim no passado. Não vou porque não me sinto confortável. Já sofreu uma experiência ruim e é por isso, por essa experiência ruim, que ela não vai. Ela se sente desconfortável naquele ambiente, naquela situação, com aquele grupo de pessoas e por isso ela não vai, ok? Já houveram experiências anteriores. Justificativas equivocadas. Justificativas equivocadas muitas vezes se relaciona com desculpas, que são as justificativas, né? Que são elaboradas, são forjadas a partir do julgamento de familiares ou de pessoas importantes para essa pessoa, que interferem, com certeza que interferem, mas que são utilizados como não enfrentamento de situações. Então, existe o julgamento de familiares, existe sim o julgamento de algumas pessoas, figuras de autoridade, muitas vezes, que interfere na decisão da pessoa. Mas a pessoa, ela usa essa crença como desculpa para não enfrentar situações. Isso tudo na terapia, a gente vai trabalhando para que seja elaborado, para que seja trabalhado, para que seja superado. O que fazer nessas situações? Porque, afinal de contas, a gente não controla o que o outro diz, a gente não controla o que o outro pensa. O nosso locus de controle não pode ser externo, o nosso locus de controle é interno. Então, a gente trabalha as nossas crenças, a gente trabalha a nossa mente. Bem, vamos falar de outro tópico. Imposição de padrões estéticos. Esse aqui é muito forte, né? Na sociedade atual, moderna, cobrado demais, exigido demais, autocobrado, né? Autoinfligido, uma palavra boa, que é questionamento com a aparência física, insatisfação com o próprio corpo, até um determinado ponto normal, né? O problema não é esse, o problema é quando ultrapassa um grau. E aí se torna patológico, se torna doentio. E também se entra na justificativa, entra na desculpa de até que ponto eu não tomo determinadas atitudes para transformar aquilo que eu posso e que eu desgosto numa coisa melhor para mim. E não caio numa coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é uma zona de conforto. E que tem a ver também até com um link, já que eu vou fazer, para o nosso próximo vídeo, que é o ganho primário e secundário. Porque tudo na nossa vida, se a gente for pensar, tem um lucro secundário, né? Quando a gente fica numa zona de conforto, com determinada situação, resmungando, não, eu fico ali, né? Que a zona de conforto tem a ver com isso, não é bom, mas é conhecido e eu não mudo. E você fica ali, parece cachorro dando volta, tentando pegar o próprio rabo. E você fica ali resmungando, se lamentando e não fazendo nada. Não tomando determinadas atitudes, não é o que você quer ou gostaria. Porque não pode ser. Em relação ao corpo, existem limitações da própria estrutura genética. Não dá para ser. Mas por causa disso, então, você não pode fazer nada? Claro que não. Existem possibilidades reais. Eu também, afora a limitação genética, eu também não tenho grana. Eu também não tenho grana para mudar determinadas coisas. Bom, mas afora isso, então, você precisa de dinheiro para caminhar na calçada pública? E aí você fica, então, se remoendo e tal. O que é o lucro secundário? Brevemente. O lucro secundário é você, então, ficar nisso, se vitimizando nesse processo e ganhando atenção, chamando a atenção das pessoas. Coitado de fulana, né? Poxa, tão triste com o corpo, gente. Por exemplo, e você mobiliza, então, a atenção ao invés de você fazer uma coisa proativa. Aí você mobiliza a atenção pelo sofrimento e não mobiliza a atenção pela admiração, porque você poderia mobilizar a atenção da mesma maneira, quer dizer, já que a questão é preciso de atenção, então preciso de atenção, mobilizo a atenção pelo que eu faço de bom e não mobilizo a atenção nesse circuito negativo. Mas o lucro secundário é o seguinte, estou ganhando alguma coisa nesse posicionamento. O lucro secundário tem a ver com isso. O que eu ganho mantendo essa estrutura de funcionamento patológica doentia? Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo vídeo. Já foi um bônusinho. Medo das consequências. Por medo das consequências também, a gente tem algumas crenças. E esse medo das consequências é o seguinte: eu não vou fazer, porque se eu fizer e ficar ruim, eles podem não gostar de mim. Então é melhor eu não fazer. A consequência pode ser pior. Ou não está bom o suficiente, que é a síndrome da perfeição, né? Eu preciso que seja perfeito. Então, como não vai ficar bom o suficiente, ou não está bom o suficiente, então eu não faço, porque eu acredito também que não vai dar certo. É a crença limitante, muito comum, que ressalta o medo do que os outros vão achar de você, do que os outros vão falar, a partir do resultado das suas atitudes, ou de que podem não gostar de você, ou de achar você incapaz, insuficiente, fracassado, ou você mesmo achar que você é incompetente. E tem aí por trás também uma questão de comparação com outros, e não comparação consigo mesmo, que seria o ideal. É você se comparar a cada vez mais com você mesmo, nas suas próprias qualidades e nos seus talentos
atentos naquilo que você já fez e que pode fazer para você melhorar como pessoa. E ainda sem tempo para mudança. É aquela questão assim, não tenho tempo. Eu não tenho tempo ou já estou velho demais para isso. Que vamos cair, então, em dois momentos, em duas coisas. Primeiro, a questão que eu já falei da zona de conforto. Você fica acomodado. Já estou velho mesmo, não adianta, já conheço, já estou casada há 30 anos, eu estou velho para isso. Mas tá ruim assim a esse ponto. E você vai continuar nisso. Ou então eu tô velho para começar uma faculdade. É agora que eu vou começar? Tô velho para mudar de carreira. Tô velho para alguma coisa nova. Ou então eu não tenho tempo. Não tem mesmo? Sério? Então são aquelas desculpas do que tá ruim, né? Mas eu conheço, zona de conforto, tá conhecido, né? E a gente cai também naquela outra coisa do lucro secundário que eu falei. O que você tá ganhando com esse posicionamento? Fora isso, a gente precisa também pensar com muita lucidez, com muito critério e preocupação quais são os impactos que essas crenças, as nossas crenças, geram na vida das crianças, na vida dos pequenos. É importante que as crianças elas tenham liberdade de falar sobre as suas emoções, seus sentimentos, seus afetos, liberdade, independentemente das consequências. Elas têm que poder falar para os adultos, compartilhar experiências, com o menor risco de desenvolver crenças limitantes. Então, os adultos, eles precisam ter acesso a essas informações que nós estamos aqui agora colocando para vocês poderem refletir, que muitas vezes algumas brincadeiras, algumas zoações que podem parecer assim inofensivas para vocês adultos, do ponto de vista da criança, marcam e modelam traumas, gerando crenças que vão ficar assim marcadas durante muito tempo, porque as crianças, os adolescentes, eles consideram, principalmente as crianças, né, que são muito mais vulneráveis, estão mais propensas a acreditarem como verdade o que os adultos falam, os adultos de referência. Mas os pré-adolescentes e até mesmo os adolescentes também, muito dependendo até de como eles são, em termos de sensibilidade, em termos de vulnerabilidade, aí vocês com certeza vão conhecer melhor, consideram os julgamentos dos familiares como verdades. E por isso, um comentário equivocado, mal colocado, né, pode alimentar noções imprecisas que elas têm sobre os seus próprios comportamentos e aparências. E isso gera efeitos, como efeitos em cascata, efeito dominó, né, que se perpetua durante décadas. A gente vê isso claramente nos consultórios. E é muito trabalhoso e doloroso o processo de desengendrar, estou criando essa palavra aqui agora, essas tramas familiares, essas tramas pessoais, porque uma vez que as crianças elas são criadas, elas perseguem como se fossem fantasmas a pessoa. As crenças elas são forjadas, criadas na vida, na fase infantil e durante a adolescência, e elas seguem durante a vida adulta. Quando a gente pensa que tem muitos adultos, né, que possuem comportamentos infantis, imaturos, nossa, fulano está com um comportamento infantil, está com um comportamento imaturo, é exatamente por isso. Eles estão mesmo. Nós temos comportamentos infantis, imaturos em muitas situações e nós não conseguimos dominar as nossas emoções. Mas por que isso? Justamente porque nós temos áreas cegas, pontos cegos na nossa vida, em que algumas situações esbarram em pontos que nós não conseguimos enxergar, que estão ligados a esses traumas, a essas crenças que foram formadas na nossa infância e adolescência. E quando elas são ativadas, acionadas através de situações, de pessoas que chegam até nós, elas vêm com toda a carga emocional e afetiva daquela época. Obviamente, como nós estamos falando de uma época bem lá atrás, ou lá remota, né? 3, 4, 5 anos, 10, 11, 12 anos, e aí a gente está lá com 30, 40, 50 anos, o nosso comportamento ele vai ser modulado por essa lembrança, por esse trauma, essa vivência inacessível, porém que está com o afeto ligado a esse trauma lá de trás. E aí o nosso comportamento ele vai ficar totalmente inadequado para a nossa realidade atual. A gente mesmo acaba muitas vezes se sentindo desconectado, meio assim, gente, como que eu pude ter uma reação assim, tão fora do eixo, e é verdade. Quando de repente bate a lógica, o comportamento é totalmente irracional, nada a ver, não bate, nada a ver desse ponto de vista, porque do ponto de vista do humano e do inconsciente tem tudo a ver com o teu histórico, só que não está encaixado. Então, como é que a gente faz para a gente poder desatrelar essas crenças? Conscientizar da existência delas, porque elas vão continuar nos afetando no nosso dia
dia a dia nas nossas relações, na medida em que elas estiverem inconscientes. E através da psicoterapia, a gente começa então a fazer um processo conhecimento, de autoconhecimento, para que elas possam vir à tona e ao invés de elas serem alimentadas e retroalimentadas, elas vão sendo cada vez mais conhecidas, identificadas e ao invés, então, na hora que elas forem ativadas, elas vão sendo enfraquecidas, ok? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que esse conteúdo tenha te ajudado a pensar, a refletir um pouco sobre esse tema e se você gostou, aproveita, deixa o seu comentário aí, se você tem crenças limitantes, se você conhece alguém que tenha, quais são, compartilha com a gente, escreve no seu comentário que eu quero saber aí quais são as suas crenças limitantes, tá bom? Um beijo grande, obrigada e até a próxima. E se esse assunto, se esse tema mexeu com você, te toca de alguma forma, tem a ver com a história da sua vida, com momentos significativos, desafios ou possibilidades, e você está disposto a se transformar, a dar outra forma, a transmutar, né, as suas ações, colocar ações em práticas, a fim de transformar formas de pensamento, de sentimento, de comportamento, eu te convido a dar uma olhadinha no meu site, a me conhecer um pouco mais, está na descrição desse vídeo. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Gratidão.